Muitas pessoas vêm para a igreja atraídos talvez por um falso discurso, onde alguns pregadores, no afã para atrair mais pessoas, para convencer mais pessoas, talvez até motivados por um bom pensamento, um bom sentimento, uma boa intenção, prometem o seguinte: olha, se você vier para Cristo, você nunca vai passar mais por problemas. Quando você aceitar a Cristo, os seus problemas vão acabar. E isso é mentira, isso é conversa fiada, muito pelo contrário. Há perseguições, provações, tribulações, adversidades que nós passamos justamente pelo fato de servirmos ao Senhor. A partir do momento que nós entregamos a nossa vida para Cristo, além dos problemas cotidianos que todo ser humano tem, passa, padece, nós temos conflitos com relação à nossa própria natureza, contra o mundo, o pecado, as tentações, as provações, as perseguições, as calúnias, as incompreensões. E o fato de sermos crentes faz com que muitos de nós passemos por ainda tribulações maiores do que antes de sermos crentes. E por isso muitos ficam pelo meio do caminho. Tem gente que não suporta o processo. Tem gente que para no meio do caminho e nós conhecemos, eu conheço, você conhece, ou talvez você mesmo seja um, tá me ouvindo agora, que um dia esteve na caminhada, esteve na igreja, servindo ao Senhor, envolvido em projetos, envolvido em ministérios, mas diante das tribulações, das adversidades, você foi perdendo a força e você ficou pelo caminho. E uma das maneiras que o inimigo tem para tirar o nosso foco, nos tirar da promessa, nos tirar do propósito, é plantar dúvidas no nosso coração, porque uma coisa é certa: tribulações nós passamos, adversidades nós passamos, mas também na palavra do Senhor há promessas para nós. A Bíblia vai dizer assim, o salmista vai dizer: muitas são as aflições do justo. Então o que ele está dizendo? O justo passa por muitas aflições. Mas o que ele fala? O Senhor os livra de todas elas. Nós passamos por problemas, por tribulações e adversidades muito intensas. Mas é bom saber que em todas elas o Senhor está conosco. O Senhor é poderoso, o Senhor está no controle, o Senhor é Senhor sobre todas as coisas e nada pode tirar o nosso foco, a nossa certeza e a nossa fé. Mas o que o inimigo faz? Diante das adversidades, dos problemas, das perseguições, ele coloca dúvidas no nosso coração. Ele planta dúvidas no nosso coração acerca da nossa identidade, acerca de quem é Deus. Será que Deus está conosco? Será que Deus se importa? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Dúvidas que surgem na nossa mente para tentar nos afastar da promessa, do propósito e do projeto de Deus. E eu estou falando aqui sobre o texto em Apocalipse capítulo 3. A igreja de Filadélfia. Cristo, então, ele percebe que as igrejas estão crescendo e essas 7 igrejas da Ásia, com características diferentes, algumas passando por grandes problemas de caráter, outras com problemas com hipocrisia, outras sendo atacadas por correntes de heresia. E aqui nós vemos a igreja de Filadélfia é a única igreja irrepreensível. Das 7 igrejas, ela não tem defeitos. Você vê aqui Cristo, ele sempre falando, pontua as características dessa igreja, mas é uma igreja que não tem defeitos, ela é irrepreensível. Mas nós vemos aqui nas entrelinhas que essa igreja de crentes que temiam a Deus, que confiavam em Deus, que tinham a fé inabalável, eles também tinham seus conflitos. Você vai ver aqui no teor da carta, que toda carta ela é endereçada para alguém. E nesse caso aqui, você vê que Cristo ele usa João para falar ao anjo da igreja, ou ao líder da igreja de Filadélfia, trazendo a esta igreja respostas a questionamentos que muito provavelmente os crentes dessa igreja estavam passando. Olha só, entenda o momento, o contexto, o cenário em que isso tudo estava acontecendo. O Império Romano estava preocupado com o crescimento desenfreado dos cristãos. Depois da descida do Espírito Santo, ali em Pentecostes, logo após a ressurreição de Jesus,
o cristianismo começou a se expandir de modo exponencial, crescendo de modo avassalador. E o Império Romano começou a ficar preocupado com isso. Então eles começaram uma caçada aos cristãos. Tortura e morte, tentando de qualquer forma aniquilar, anular, cessar esse movimento chamado cristianismo. Eles tentaram, mataram, torturaram, jogaram crentes às feras. Alguns outros crentes foram empilhados e viraram tochas humanas. Alguns líderes, os apóstolos de Jesus, todos eles, morreram torturados, exceto João. Esse, que velho, foi lançado numa ilha de Pátimos para morrer de velho esquecido. João. Jesus então revela a João o seu plano, o seu projeto e o seu propósito. Para uma igreja que, no meio da perseguição, tinha suas dúvidas. Imagina, um dia num culto tinha um irmão sentado na cadeira, no outro culto o irmão não foi. Aí perguntava, cadê o irmãozinho? Olha, não foi, tá morto. Ué, e aquele outro irmão ali? Tá preso. E o outro? Foi torturado. Daqui a pouco, os irmãos começaram a ficar com medo, preocupados. Dúvidas naturalmente surgiram em suas mentes e seus corações. E o Senhor, Deus misericordioso e bom, na sua infinita graça, ele percebendo que esta igreja estava com seus conflitos, traz então respostas para rebater eventuais dúvidas, questionamentos que os crentes de Filadélfia poderiam ter. E aqui nós vemos no teor da carta alguns desses questionamentos sendo rebatidos pelo próprio Senhor. Quer ver? Uma das dúvidas que nós também temos, assim como a igreja de Filadélfia muito provavelmente teve, quando estamos sendo provados ou passando por grandes adversidades, uma das dúvidas que nós temos, e com certeza você teve, se não teve, não é possível, claro que você teve esse questionamento em algum momento, talvez você tenha vergonha de assumir, mas todos nós já tivemos essa dúvida, que é a seguinte: será que Deus existe mesmo? Será que eu não estou perdendo meu tempo? Será que o fato de eu ir para a igreja, abrir mão dos pecados, viver uma vida de santidade e retidão, será que eu não estou perdendo meu tempo? Será que Deus existe mesmo? Como uma forma de resposta a esse provável questionamento que a igreja de Filadélfia estava vivendo diante de tantas tribulações, olha o que o Senhor responde. Apocalipse 3:7. Isso quem diz é o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre, ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. No meio dessa perseguição aos cristãos, muitos diziam: esse Jesus é um mito, esse Jesus não ressuscitou nada, esse Jesus é uma mentira, é uma farsa, não vale a pena seguir esse cristianismo, não vale a pena seguir essa corrente desse movimento ideológico e religioso, ele é um mito, Jesus é uma farsa, Jesus é uma mentira. E diante desses questionamentos que muito provavelmente alguns cristãos de Filadélfia estavam vivendo, Cristo então diz: quem está falando com você é aquele que é vivo, aquele que é santo, aquele que é verdadeiro. E mais, eu sou aquele que abre e ninguém fecha. Eu sou aquele que fecha e ninguém abre. O que o Senhor está dizendo? Eu sou o Deus vivo, eu sou verdadeiro e eu tenho todo o poder em minhas mãos. Operando eu, ninguém pode impedir. Por isso eu digo para você, meu irmão, talvez você, diante das tribulações, das perseguições, das adversidades, de tudo que você está vivendo agora, talvez você esteja com esse questionamento: será que Deus existe mesmo? Mas com certeza você agora está assistindo esse vídeo ou ouvindo essa mensagem pelo rádio, porque o Senhor te ama tanto, e diante desse seu questionamento, Ele me trouxe aqui para te dizer: aquele que está te dizendo é o que é de verdade, Ele é santo e mais, Ele tem todo o poder em suas mãos. Por isso, diante da adversidade, diante desse problema que você está vivenciando, não tenha dúvidas, não tenha medo, porque o Senhor é vivo, Ele é de verdade, Ele existe sim, e mais, Ele tem todo o poder em suas mãos.
Quer ver uma outra dúvida que muito provavelmente a igreja de Filadélfia estava vivendo? E muitos cristãos, muitos de nós, talvez você agora, esteja com essa dúvida diante das adversidades que você está atravessando? Olha a dúvida. Será que Deus se importa comigo? Deus está tão ocupado. Ele é o Senhor do universo. É o Deus criador de todas as coisas. Ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Mas será que ele sabe quem eu sou? Ele vai se importar comigo? Talvez você que esteja me vendo agora, me assistindo agora, me ouvindo agora, você mora num lugar tão simples que nem o iFood vai. Que o Uber não vai porque tem medo. O carteiro não chega lá porque não conhece. Você mora num lugar tão simples, às vezes tão perigoso, ou você se sente tão insignificante diante das circunstâncias, as pessoas te distratam, as pessoas não te valorizam. Você fala, Deus vai se importar comigo? Você tá de brincadeira. Mas olha só, muito provavelmente, os crentes de Filadélfia também. Será que Deus não está vendo? A cada dia que passa, a tortura aumentando, perseguição aumentando. E será que Deus não está vendo? Será que Deus não se importa conosco? Resposta. Apocalipse 3:8. Eu conheço as tuas obras. Deus está dizendo assim para o povo. Eu vi quando aconteceu a perseguição. Eu vi quando você resistiu ao pecado. Eu vi quando você não negou o meu nome. Eu vi. O Senhor te viu. Quando você chorava escondido de todo mundo, o Senhor te viu. Quando aquela injustiça fizeram contra você, o Senhor viu. Quando as pessoas se levantaram e você foi injustiçada, o Senhor viu. E o que eu aprendo aqui é o seguinte, meu irmão, minha irmã. Não tenha dúvidas, porque o Senhor está te vendo. Ele disse, eu conheço as tuas obras, eu sei o que você está passando e mais, eu tenho promessas para você. Eu digo para você, meu irmão, não tenha dúvidas. Diante das adversidades, diante das circunstâncias adversas, bota uma certeza no teu coração. O Senhor se importa contigo. Terceiro, outra dúvida que muito provavelmente nós passamos no meio da adversidade e que provavelmente a igreja de Filadélfia também estava passando. A dúvida é, tudo bem, Deus está me vendo, mas no meu caso, não tem mais jeito. No meu caso, não tem saída, não tem cura, não tem solução, não tem escape. O que fazer? Resposta. Apocalipse 3:8. Eis que diante de ti eu pus uma porta aberta. Ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Olha aqui uma constatação. Cristo sabia que a igreja estava com pouca força, porque diante das adversidades, tem hora que a gente se cansa. Uma luta, acaba de vencer uma luta, outra luta, emenda noutra luta, e tem hora que a gente perde a força. Mas aí o que o Senhor traz de resposta para o povo? Olha só, dizendo, eu pus uma porta aberta. E essa porta aberta tem duas conotações. A primeira delas, escape e livramento. Deus tem sempre escape e livramento. Se te cercarem de um lado e de outro, perseguição por todos os lados, eu te convido, olha para cima. Que é uma coisa que meu pai até sempre me ensinou. Deus até permite que o inimigo te cerque de todos os lados. Mas ele jamais vai permitir que o inimigo coloque uma tampa. Sempre que você olhar para cima, você vai ver o socorro. O Senhor é socorro. Lembra do povo de Israel saindo do Egito em direção à terra prometida? Faraó vindo atrás, cercado de todos os lados, Mar Vermelho na frente. O que eles fizeram? Se apavoraram. O que Deus disse? Marcha. Vai para cima. E eles foram para cima. E o mar se abriu. Eu quero dizer para você o seguinte. Deus tem livramento para você. Como ele vai fazer, eu não sei. Se tiver de abrir o mar, ele vai abrir. Se tiver de parar o sol, ele vai parar. Se tiver de curar, ele vai curar. Se tiver de ressuscitar, ele vai ressuscitar. Ele faz o que quiser, porque ele é Deus. Ele é Senhor. E ele prometeu que a porta está aberta, então vai ter escape, vai ter livramento.
Mas quando fala de porta aberta, também fala de outra coisa. Dentro daquele contexto, a igreja de Filadélfia estava sendo o quê? Perseguida. Igreja fechada. Queriam acabar com a igreja. E o que Cristo está dizendo? Eles podem fechar as paredes. Eles podem fechar as portas físicas. Mas se você dobrar o teu joelho, a porta do céu sempre vai estar aberta. Isso me lembra da pandemia. Meados de 2020, eu pregando para uma igreja de cadeiras. Ninguém pregando para uma câmera, igreja vazia, cheio de cadeira, porque as autoridades tentaram fechar as igrejas, aproveitaram aquela oportunidade sob o pretexto da pandemia para fechar as igrejas e acabar com o evangelho. Só que é o seguinte, meu irmão, pode fechar a porta da igreja, mas o céu nunca vai estar fechado. Eu quero dizer para você, podem te perseguir, podem tentar te anular, podem até te proibir de adorar a Deus, mas meu irmão, onde você estiver, se você clamar ao Senhor, Ele vai te responder, Ele vai anunciar coisas grandes e firmes que você não sabe, porque a porta vai estar sempre aberta e Cristo é essa porta. E quarto, dúvidas que a igreja de Filadélfia passou e muito provavelmente nós também passamos. Será que vale a pena seguir em frente? Será que vale a pena continuar? Será que a melhor escolha não seria desistir, recuar, parar por aqui, deixa pra lá, já deu? Provavelmente. A igreja de Filadélfia pensou em desistir. Alguns crentes. Até porque a constatação aqui é que eles estavam já com pouca força. Mas olha só. O que o Senhor traz de resposta? Apocalipse 3:11. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Depois de confirmar que ele é real, que ele é verdadeiro, que tem todo o poder, de demonstrar que conhecia tudo que a igreja estava passando, depois então de confirmar o amor e garantir escape e também um relacionamento de uma porta que sempre vai estar aberta, Cristo então está dizendo o seguinte, olha só, eu sei que está doendo, eu sei que está difícil, eu sei que você está sofrendo, mas espera mais um pouquinho. Você chegou até aqui. Você vai desistir agora. Depois de passar por tudo que você passou. De tantas vitórias, tantas lágrimas, tantas cicatrizes, tantas marcas. Você vai desistir agora. Você não pode. A igreja de Filadélfia estava perdendo a força. Pensando em desistir. Então, o Senhor, na sua graça e misericórdia, no seu imenso amor, ele aparece dizendo, opa! Eu venho sem demora. Guarda o que tens, vai valer a pena, sabe por quê? Porque eu vou ter de dar uma coroa de glória. E aqui coroa não fala de coroa de rei, não. A coroa aqui é laurel, é como se fosse uma medalha ou um troféu para um campeão. Não sei se você já viu em algumas referências ao Olimpo ou às Olimpíadas de antigamente. Os campeões, os atletas, recebiam uma coroa de louro. Ficava aqui, ó, perto da orelha, umas folhinhas, né? Por isso veio o nome de laurel, era laureado, eram premiados. Era o troféu daquela época. Imagina um atleta, para ele ganhar um troféu, ele passa por privações, adversidades, ele passa por dietas, calo no pé, cansaço, cãibras, contusões. Mas quando ele está no meio da corrida, ele só pensa numa coisa, a linha de chegada. Eu quero o troféu, eu quero o troféu, eu quero o troféu. E quando ele chega lá, quando ele sobe no topo do pódio, ele nem se lembra das câimbras, não se lembra dos calos nos pés, não se lembra das feridas que ele tem. Sabe o que ele quer? Ele quer celebrar porque o peso da glória do troféu é muito maior do que todo o desgaste que passou durante o processo. Paulo sabia disso. Paulo, ele fala diante das torturas, das tribulações, das perseguições, de tudo que ele passou coisa muito grave. Ele disse, todas essas leves e momentâneas tribulações não se comparam com o peso de glória que está preparado para aquele que vencer. Por isso eu estou dizendo para você, meu irmão, vale a pena perseverar, vale a pena continuar, siga em frente. Porque tem recompensa para você, meu irmão. Tem recompensa para você, minha irmã. Tem glória para você, recompensa com peso de glória. Você não vai nem se lembrar
das privações, das adversidades, e quando chegar lá no céu, você vai dizer o seguinte: Senhor, muito obrigado, porque eu não desisti, eu estou aqui até o final, e o Senhor cumpriu com a sua promessa. Meu irmão, dúvidas que o inimigo vai plantar no seu coração. Será que Deus existe? Será que eu estou perdendo meu tempo? Será que Ele se importa comigo? Será que Deus me vê? Para mim não tem mais jeito, não tem saída. Meu Deus, será que eu vou desistir ou não? E as respostas de Deus são: eu sou de verdade. Não apenas sou verdadeiro, como eu tenho todo o poder em minhas mãos. Eu abro e ninguém fecha. Eu fecho e ninguém abre. Eu conheço as tuas obras, eu te vi, eu te contemplo, eu estou contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Lembra que ele prometeu? Outra, a porta vai estar sempre aberta, seja o escape e o livramento, e a porta do relacionamento, sempre que você clamar pelo nome dele. E outra coisa, desiste não, porque muito em breve, aquele que vem virá, não tardará, e trará consigo a recompensa para os santos. Meu irmão, não tenha dúvidas. Viva pela fé. O Senhor é contigo e tem bênçãos para você. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém? Se você gostou dessa mensagem, você pode curtir, compartilhar aí com outras pessoas, se inscreva no canal e que Deus possa abençoar grandemente a sua vida, tá bom? Obrigado por tudo. Deus te abençoe. Tchau. Fui.